De volta com o seu estilo de vida, agradeço demais a sua companhia na manhã desta segunda-feira. Falamos ao vivo aqui do Centro Cultural dos Povos da Amazônia, trazendo para você sempre dicas sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Como eu anunciei no primeiro bloco, o assunto de hoje da nossa entrevista é a rinite e sinusite. Ar poluído, frio, calor, basta mudar a temperatura para a gente sentir na pele, ou melhor, no nosso nariz. Então, para você tirar todas as suas dúvidas sobre este assunto, acompanhe conosco o quadro Fique por Dentro. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o otorrinolaringologista, Dr. Railson Farias, que já está aqui ao meu lado para tirar a maioria das suas dúvidas sobre rinite e sinusite. Dr. Railson, muito bom dia, seja bem-vindo ao Estilo de Vida. Bom dia. Para começar, doutor Railson, como são dois assuntos, gente, nós vamos estar dividindo essa entrevista nos dois blocos. Então, nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre rinite. O que é a rinite, doutor? Bem, inicialmente a rinite é uma inflamação na mucosa do revestimento do nariz, né? Correto. Do grego, rino significa nariz. Então, ite, inflamação. A inflamação da mucosa nasal que leva a um processo inflamatório e, consequentemente, a alguns sintomas, entre eles coriza nasal, né, que é o escorrimento do nariz, o nariz fica pingando, tem pacientes que chegam a pingar o nariz, né, edema, congestiona o nariz, espirros, a pessoa começa a espirrar repetidamente, diminuição do olfato, são esses os principais sintomas. Correto. Rinite realmente é uma doença, é um mal que afeta aí a nossa região nasal muito complicada. Eu falo por causa de causa própria, porque eu sofro com rinite e é como o senhor bem falou, espirros vários de uma vez só, não é uma coisa assim controlada, realmente incomoda demais. Isso acaba afetando o nosso dia a dia, doutor, porque a gente passa isso no nosso rosto, né? Fica com o nariz vermelho, o rosto um pouco inchado, os olhos avermelhados. Exatamente. Bem complicado. Todos esses sintomas são característicos de rinite, né? As rinites, elas podem ser alérgicas, que Correto. são a mais frequentes de todas, que chega a afetar 30% da população, né? Ela pode ser infecciosa, destaco aí duas, que são as gripes e resfriados, queria diferenciar os dois. Correto. Os resfriados, eles são autolimitados, normalmente de 3 a 7 dias, e os sintomas são muito parecidos com os da rinite, só que a pessoa fica com aquela moleza no corpo, que a gente chama de astenia, aquele mal-estar, e eles são autolimitados. Já as rinites alérgicas, ela normalmente se estende. A pessoa diz, eu vivo gripada, né? É aquela coisa constante, que dependendo da pessoa, ela pode até ser incapacitante, tão afetada que diariamente está espirrando, pingando o nariz e acontece esse quadro de atrapalhar a vida social da pessoa. Causa um mal-estar muito grande, realmente. O senhor citou a rinite alérgica. Que tipo de situação pode levar a pessoa a estar desenvolvendo essa rinite alérgica? A rinite, ela é uma alergia respiratória, e se o pai ou a mãe é alérgico, o filho tem 40% de chance de ser alérgico. Hereditário. Se os dois são, tem 80% de chance. E com o advento da modernidade, poluição e uma série de fatores, essas complicações têm ocorrido, têm aumentado a prevalência de rinite, né? E os principais fatores são os alérgenos ambientais, que poeira doméstica, principalmente poluição da rua. A poeira doméstica, ela normalmente tem nos lençóis restos de pele humana, que serve de alimento para ácaro. Os famosos ácaros, que a gente ouve tanto falar nisso. Exatamente. Então, essa combinação de fatores gera aquela poeirazinha fina que a pessoa começa a desenvolver os sintomas, espirros, coriza, né? Correto. O senhor atende aqui em Manaus, é também daqui de Manaus, né? Eu estou há 12 anos atuando na especialidade de otorrino, na clínica CEDOF.
Pela sua experiência, doutor, o senhor citou algumas situações que vão levar ao desenvolvimento da rinite, que podem ocasionar a rinite. Aqui em Manaus, a nossa região, as pessoas também costumam desenvolver com frequência a rinite, a população manauara? Com certeza, essas mudanças de clima, nós vivemos uma região quente, então nós entramos e saímos do ar-condicionado com frequência, tem a questão do choque térmico, você entra no seu carro ou no ônibus climatizado, aí sai, pega o calor, entra no shopping ou num outro ambiente climatizado, então tendo essa mudança de ambiente, os pacientes que têm essa alergia manifestam os sintomas, né? Essa alergia é uma exacerbação de uma resposta natural do organismo, que acaba virando uma doença. Tá certo. Agora, doutor, como é que a gente faz para diagnosticar? No caso, você está com algum desses sintomas, como os que o senhor já citou, então a pessoa deve ficar atenta e quem sabe, já procurar um otorrino para verificar? Com certeza. O tratamento, existe tratamento. Infelizmente, não existe cura para o caso da rinite alérgica, né? Cura definitiva, mas os tratamentos eles são muito efetivos, a pessoa fica bem, sem sintomas, né? Controla muito bem e o não tratamento é pior, porque ela pode evoluir para uma rinite crônica, com formação de pólipos nasais, perda de olfato, o que é muito ruim. Tá certo. E de que forma pode ser feito esse tratamento? É por meio de medicamentos ou até mesmo por meio de uma mudança de hábitos? Exatamente. O tratamento ele consiste essencialmente na mudança do ambiente, né? Você tem que dar uma geral na sua casa, popularmente falando, né? Tirar todos os fatores os alérgenos ambientais, aquilo que você inala, né? Manter a sua casa limpa, arejada, ventilada, se puder o sol atingir a janela, a área interna, a iluminação importante, que ajuda a dirimir esses fatores que complicam. Tá certo. Você aí de casa, que tem muitas cortinas, muitos tapetes, muitas almofadas, tudo isso deve ser eliminado se você tem algum tipo de problema respiratório, né, doutor? Por mais bonito que seja, mas a saúde em primeiro lugar. Exatamente. E temos os tratamentos medicamentosos, né? Correto. Eu acho muito importante a pessoa que tem esses quadros fazer uma avaliação com um médico, otorrinolaringologista da sua confiança, e porque quando a gente tem esses sintomas, a gente precisa fazer uma investigação do que realmente está provocando. Claro. Né? E existem outras complicações que podem advir disso, como tumores, enfim, e realmente afetar a vida da pessoa enormemente. Tá certo. Esse tipo de tratamento, o primeiro, claro, que você citou, parte da própria pessoa. Ela vai ter que realmente se convencer a ter essa mudança de hábitos. No caso de um tratamento medicamentoso, ele leva muito tempo em relação a valores? É um tratamento caro ou é acessível? Não é. Existem vários tratamentos, né, dos mais baratos aos mais caros. A grande maioria deles é muito efetivo, funciona bem, que são lavagens nasais com soro, antihistamínicos, soluções nasais próprias para esses quadros, dependendo do diagnóstico. Né? Por isso é importante a consulta de um médico. Não tente a automedicação. Existem muitas medicações largamente disponíveis no mercado, acesso fácil. Mas antes de tomar, consulte um médico. Esses vasos constritores nasais, aqueles remedinhos que todo mundo compra aí, abre o nariz, eles viciam o nariz. A longo prazo eles têm substâncias vasoconstritoras que podem dar problema circulatório. E até mesmo os antialérgicos, né, doutor? Que muita gente faz um uso aí indiscriminado desse medicamento. Às vezes a pessoa começa a usar corticoide, que ele tem função antialérgica também, que tem consequências, pode levar a osteoporose, problema de pele, queda de cabelo. Nossa. Então, assim, o uso é recomendável, qualquer medicação. Procure o seu otorrino de confiança e consulte ele se pode usar, qual remédio numa crise você usar, ele vai lhe orientar com certeza. Com certeza. E a gente vem sempre batendo nessa mesma tecla da automedicação. É um assunto que a gente sempre trata aqui, doutor, porque
A gente sabe da realidade, as pessoas costumam dar uma de médico, todo mundo quer ter um pouco de médico aí e tá receitando ou tá dizendo o que ele próprio usou, que fez bem para ele, mas não significa que vai fazer bem para outra pessoa. Exatamente. Cada ser humano é um indivíduo e reage de uma forma diferente. Exatamente. Né, doutor? É realmente um risco muito grande. Olha, no próximo bloco nós vamos estar continuando o nosso bate-papo, vamos falar sobre a sinusite. Agora você acompanhou um pouco sobre a rinite, você que está nos acompanhando aí em casa pode mandar sua dúvida para a gente pelo telefone, ligando para o número 92, que é o código aqui de Manaus, 9324 3430. No próximo bloco a gente continua, doutor, com esse nosso bate-papo, tirando mais dúvidas para você. Eu volto no instante, até já!